Reis capítulo 18, a partir do versículo 41 em diante. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que os céus se enegreceram com as nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Curva a sua cabeça um pouquinho aí, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, nós entregamos o nosso coração nessa noite diante da tua presença, nós celebramos a glória do Senhor nesse lugar, nós somos gratos a ti pelo teu amor, pedimos que a tua bênção reine sobre cada lar, sobre cada família. Nessa noite fala conosco, através da tua palavra mais uma vez, tão poderosa, ministra no nosso espírito a tua vontade, Senhor, fala com cada coração, vimos para ouvir a tua voz e a tua direção nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Podemos sentar, queridos, no nome de Jesus. Eu quero que você esteja bastante atento à voz do Senhor nessa noite. O Senhor nos dê essa palavra, eu sei que de alguma forma Ele vai falar com você, vai falar comigo aqui nessa noite, através desse momento que houve na vida de Elias, o profeta Elias, em Israel, não é? No contexto de um reinado pervertido, de um reinado que estava distante de Deus, de um rei que era um rei déspota, desviado, que não adorava ao Deus de Israel, de um rei chamado Acabe, que seguiu os conselhos do seu pai, dos seus pais, melhor dizendo, da sua família, que se desviaram do caminho do Senhor e passaram a seguir deuses falsos dessa terra. O rei Acabe teve o privilégio de ser um rei de Israel, estar sobre a casa de Deus, mas não se alegrou, não tinha o mesmo desejo como os reis que eram fiéis a Deus. Deixou o caminho do Senhor para seguir após outros deuses e se perverteu no caminho da fé, no caminho espiritual. O rei Acabe se casou com uma sacerdotisa chamada Jezabel. Nós sabemos que Jezabel era uma mulher idólatra, que servia a deuses falsos naquela época, os deuses dos cananeus. Ela servia ali as entidades da mitologia cananeia, não é? Do panteão cananeu. E dentro desse panteão cananeu não havia o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Nós sabemos que só existe um Deus, diz a Bíblia. Mas a mulher de Acabe, ela era uma profetisa de Baal e de Azera, ou de Azerá, deuses cananeus, deuses falsos. Essa mulher adorava ídolos, ela tinha os baalins feitos de madeira, de pedra, e tinha altares para esses deuses. E o rei de Israel seguiu após o caminho dessa mulher, seguiu após o caminho da sua esposa, sabendo ele que Israel era uma nação de Deus, era um povo de Deus, que Deus havia arrancado do Egito e estabelecido um concerto com a casa de Israel. Mas aquele rei se afastou de Deus e passou a servir ao mundo, e passou a servir a deuses, afrontando e desagradando assim ao seu Criador, ao Deus Todo-Poderoso. O cenário de Israel naquele momento era deplorável espiritualmente dizendo, era um cenário crítico. O reinado de Acabe estava falido espiritualmente. Irmão, não existe falência pior do que a espiritual. Não é só a falência de um comércio, de um negócio,
Não é só a falência física. A pior falência que existe é a falência no espírito. Quando nós perdemos a essência, quando nós perdemos a nossa identidade de filho, quando nós perdemos a essência de quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, a pior falência é essa. E esse rei tinha perdido a sua essência, a sua identidade. Ele tinha perdido contato com Deus. Ele tinha perdido contato com o verdadeiro Deus. E se prostituía espiritualmente, porque também existe a prostituição espiritual, quando nós deixamos o verdadeiro e ficamos com o falso. Então Acabe passou a buscar o falso, passou a adorar o falso, passou a se prostrar diante do falso Deus. E Deus aqui com D minúsculo, porque não existe outro além de Jeová, não existe outro além do Senhor, não existe outro além do Eterno, não existe outro além do Criador. Mas aquele rei, mesmo sabendo, se voltara a deuses falsos. Irmão, em um dia como um dia qualquer, aparece um profeta do nada, no palácio, na casa do rei, diante do rei, um profeta enviado por Deus. Mal Acabe sabia que a partir daquele momento muitas coisas mudariam. O profeta Elias chega diante de Acabe e o repreende por causa da sua conduta espiritual, por causa da sua prostituição espiritual, por ter abandonado os caminhos do Senhor. Então o profeta Elias vai diante de Acabe e lança uma palavra de sentença, uma palavra de ordem do céu, ministrada pela boca do profeta. Elias chega diante de Acabe e diz: segundo a minha palavra, de hoje em diante não haverá mais chuva sobre a terra. De hoje em diante não haverá mais chuva sobre a face da terra. Acabe se espanta com aquela palavra. Elias fecha o céu com a sua palavra. E dali em diante Deus começa a intervir no meio do seu povo, porque Elias disse: de hoje em diante não haverá mais orvalho e nem chuva sobre a face da terra. Só um dado para você entender, irmão. Baal era considerado ali naquela localidade, entre os cananeus, como o Deus da chuva, como o Deus da fertilidade, como o Deus que prosperava a terra. Agora o Deus verdadeiro, o Criador, aquele que manda a chuva, aquele que faz todas as coisas, ele usa a boca de Elias, vai diante do rei e diz: olha, a partir de agora não haverá mais chuva e nem orvalho sobre a terra. Você percebe que não é só uma repreensão do lado natural, existe um combate no reino do Espírito. Deus está se colocando à frente para mostrar para aquela nação que Ele é Deus, e que quem controla a chuva, quem controla o tempo, o clima, quem controla todas as coisas é Deus e não é Baal. Quem está no controle, eu quero aproveitar para dizer para você nessa noite, quem está no controle da minha vida e da sua vida é o Senhor, não é Baal, não é Satanás, não é homem, não é circunstância, é Deus quem está no controle das nossas vidas, é o Senhor quem está no controle das nossas casas. Elias disse: não haverá mais chuva e nem orvalho sobre a terra. Irmão, como que um homem pode profetizar uma seca? Pois o homem de Deus foi e abriu a sua boca e disse: não vai chover mais. Em outras palavras, vai ficar tenso, hein? Vai ficar difícil. Se 1 mês, 2 meses, 3 meses sem chuva já é difícil, imagina 3 anos e 6 meses. Vai morrer o gado, vai morrer a plantação, vai secar os riachos, vão secar os rios, vai vir a sede, vai vir a escassez, vai vir a fome, vão vir as doenças, vai vir o conflito na terra. Deus estava mostrando para aquele povo que Ele era Deus e que Ele controlava todas as coisas e não era Baal. Muitas vezes, irmão, Deus permite situações para que o coração do homem se realinhe para Ele, porque Acabe estava totalmente desviado da presença de Deus. Elias disse que a chuva não viria mais sobre a terra daqueles anos em diante. E no dia que Elias faz a palavra de sentença diante do rei, não diz quantos dias ficará sem chuva.
Ele diz: segundo a minha palavra, não haverá orvalho e nem chuva sobre a terra. Mas Elias não disse: só vai ficar 3 anos sem chuva. Ele não disse o tanto de dias que ficaria sem chuva. Simplesmente ele lançou a palavra e saiu. E Deus disse para ele: Elias, você vai lá para o ribeiro de Querite. Lá você vai beber e vai comer, até que eu ordene você para um outro propósito. Então Elias sai diante do rei, e ele vai para o ribeiro de Querite, aguardando a sentença e a direção de Deus. Elias é alimentado, irmão, pela manhã e à noite, com pão e com carne. Deus, através dos corvos, envia pão e carne para ele. Ele come de manhã e come à noite, e bebe do ribeiro, até que o tempo passa, a seca começa a se estender sobre a terra e o ribeiro seca. Então Deus fala assim para ele: Elias, sai agora do ribeiro de Querite e vai para Sarepta de Sidom, e eu ordenei lá uma viúva que ela te alimente, que ela te sustente. Irmão, Elias sai daquele ribeiro e ele vai para Sarepta. Quando ele chega em Sarepta de Sidom, ele encontra com uma viúva. Ele encontra com essa viúva que já estava se preparando para morrer com seu filho. A sua condição de vida, a sua necessidade já estava batendo a porta. Mas Elias chega, encontra a mulher na porta da cidade, e ele disse: olha, mulher, dá-me um pouco de água. Mulher, faz para mim um bolo. E a mulher então, querido, olhando para Elias, percebendo que ele é um homem diferente, que ele é um homem de Deus, ela pega um pouquinho de farinha que ela tem, um pouquinho de azeite que ela tem, e ela vai lá na sua casa, prepara um bolo, e ela entrega o bolo para o profeta. Lembre-se que ela está com fome, que seu filho está com fome. Lembre-se que a farinha que ela tem na panela e o azeite que ela tem é para uma porção só. Eles vão comer e vão morrer. Acabou. Aí chega um homem barbado do nada e fala assim: faz para mim primeiro. Faz para mim primeiro um bolo. Traz um pouco de água numa botija para mim. Sabe o que a mulher faz, irmão? Ela diz: está amarrado no nome de Jesus para trás de mim. Não, ela não diz isso, irmão. Simplesmente ela vai na casa dela, pega os cavaquinhos, as madeirinhas, coloca lá, faz o bolo e entrega para Elias. Elias come, bebe a água, e a partir daquele momento, irmão, não falta mais farinha e não falta mais azeite naquela casa até o dia que a chuva voltar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Aquela mulher entendeu quem era Elias. Ela entendeu quem era o homem de Deus. A sua farinha e o seu azeite não faltou até o dia que a chuva voltou, porque ela usou a sua farinha e o seu azeite como semente para o ministério de Elias. Ela usou a farinha que ela tinha, o pouco que ela tinha. Irmão, isso é muito interessante. Às vezes a gente negocia com o pouco que a gente tem. Em vez de a gente aplicar no lugar certo, a gente aplica no lugar errado e a gente perde. Essa mulher podia comer com seu filho, ela podia praguejar, dizer: quem que esse cara velho pensa que é, pedir a única coisa que eu tenho para mim, para o meu filho? Não, simplesmente ela teve um ato de fé. Ela viu que era um homem de Deus. Ela pegou o que ela tinha, o pouco que ela tinha, ela deu para Elias. E por causa daquele gesto, daquela fé como semente, por ter plantado naquele ministério, a farinha e o azeite da panela não faltou mais. Nos vizinhos estava faltando, mas na casa daquela mulher havia farinha e azeite por causa da semente que ela plantou. Aleluias! Ela ofertou a Elias para o sustento do ministério do profeta. Irmão, ela plantou no lugar certo. O milagre aconteceu de forma contínua na casa dela. Todo dia tinha farinha e tinha azeite, todo dia. O milagre aconteceu porque ela acreditou e porque ela plantou no lugar certo. O tempo passou, irmão. Elias passou a residir ali naquela casa. Elias estava comendo também do milagre, comendo da farinha e do azeite, fazendo bolo. Estavam comendo e bebendo, enquanto na terra havia seca. Um dia, o filho dessa mulher morre. Então a mulher fica desesperada e diz: o que é que foi que eu fiz? Por que o senhor chegou aqui, profeta? Por que, homem de Deus, você veio para cá? Para os meus pecados serem demonstrados? Meu filho morreu. Então Elias pega a criança, leva para o quarto, no seu quarto,
profetiza sobre ele a vida, e o menino volta a viver. Mas o milagre acontece naquela casa através do ministério do homem de Deus, que foi ali recebido. O tempo passa, irmão, lembre-se que a seca está se intensificando, o gado está morrendo, a água está acabando. Agora a palavra do Senhor vem a Elias. 3 anos se passam. Imagina a situação que eles estão vivendo. 3 anos de perda, de fome, de seca, de dor. 3 anos se passam e a Bíblia diz que o Senhor veio a Elias. E naquele dia Deus disse: mostra-te Acabe, porque darei chuva. Deus disse. A fome, a Bíblia diz que era extrema sobre Samaria. Era terrível o que estava acontecendo. 3 anos após, Deus chama novamente Elias e diz: vai diante do rei e diz para ele que vai haver chuva, depois de todo aquele sofrimento. Sabe, irmão, diante daquele contexto, a mulher de Acabe, a Jezabel, ela matou todos os profetas de Israel. Ela pensou que matou. Elias só não morreu porque não estava ali, ele estava escondido por Deus. Mas havia um servo, um mordomo na corte de Acabe, chamado Obadias, que ele escondeu 100 profetas. E ele foi colocando em cavernas separadas, e ele foi levando pão e água, escondido. Obadias levava pão e água para os profetas do Senhor que estavam escondidos. E os demais profetas Jezabel tinha matado, porque estava enraivecida por causa do levante contra Baal, o seu Deus falso. Mas Elias vai de encontro ao rei Acabe e diz para ele que Deus ordenou a chuva. Quando Elias encontra Acabe, irmão, sabe o que Acabe diz? É você o perturbador de Israel? É você que está trazendo essa crise para Israel? É você que está fazendo tudo isso está acontecendo por sua culpa, por sua causa. Sabe o que Elias diz? Ele diz assim: não sou eu não. Tudo isso está acontecendo por causa do seu pecado. Tudo isso está acontecendo por causa da sua desobediência. Tudo isso, ó rei Acabe, está acontecendo por causa da sua idolatria. Tudo isso está acontecendo por sua culpa e não por minha culpa. Elias rebate então as palavras do rei Acabe, desafia Acabe mais uma vez, e diz que o Senhor mandou a chuva sobre a terra, mas não era hora de chuva ainda, irmão. Preste atenção. Elias desafia os profetas de Baal. Elias desafia o rei Acabe. Elias desafia o povo que estava ali, seguindo após o caminho errado daquele rei. E sabe o que vai acontecer? Eles sobem no Monte Carmelo, e naquele desafio extraordinário, os profetas de Baal, que eram 450, mas 400 profetas de Azera, eram 850 profetas naquele dia, em cima daquele monte. Elias chamou Acabe para um desafio, disse: vamos subir no Monte Carmelo, nós vamos fazer um sacrifício, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então os profetas de Acabe foram pegar o novilho, despedaçaram o novilho, colocaram sobre o seu altar, e a Bíblia diz que eles clamaram da manhã até o meio-dia. Eles clamaram ao seu Deus, eles buscaram por Baal, e nenhuma resposta houve naquele dia. Eles clamaram metade do dia por Baal, não houve resposta, não houve voz, não houve nada. Eles ficaram desesperados, começaram a se cortar com lancetas, começaram a derramar sangue sobre a sua cabeça. Eles ficaram desesperados a tal ponto que eles pularam no altar e começaram a pisotear sobre o sacrifício, e nada de resposta. Elias ficou olhando aquele cenário, irmão. Elias estava de fora só olhando, dizendo assim: clama mais alto, fala mais alto, pode ser que ele não está ouvindo. De repente ele está dormindo, pode ser que ele está em algum compromisso. Clama mais alto por Baal. Elias começou a zombar, querido, zombou deles. O fato é que Baal não responde, irmão. Então Elias, ele diz assim: gente, povo, chegai-vos aqui. Elias chama todo o povo diante dele e diz: chegai-vos a mim. Quando Elias chama o seu povo, porque até então eles estão clamando por Baal,
Até então o povo estava esperando uma resposta de Baal. Baal não era o Deus da chuva? Cadê a chuva? Baal não era o Deus que controlava o tempo? Por que a terra estava em seca? Por que o gado morreu? Por que a plantação morreu? Não era Baal que trazia fartura, prosperidade? Cadê Baal? No dia que o sacrifício foi levantado, cadê a resposta de Baal? Então Elias, depois de ver toda aquela derrota dos profetas de Baal, ele chama o povo para si e diz: chegai-vos a mim, e preparou o altar do Senhor que estava quebrado. Irmão, aqui estava o altar de Baal, e um pouco adiante estava o altar do Senhor. Como o rei Acabe estava adorando Baal junto com Jezabel, o altar de Deus estava abandonado, mas o altar de Baal estava em vigência. Tinha fogo sobre ele, tinha adoração sobre ele, tinha prostração sobre ele, mas o altar de Deus estava rachado, empoeirado, cheio de telha de aranha, parado, esquecido. Aí Elias chama o povo e diz: gente, chega aqui um pouquinho, chega aqui perto, vamos notar o verdadeiro altar. E eles vão diante do altar de Deus e começam a colocar as pedras, começam a consertar aquilo que estava quebrado, o altar de Deus. E Elias chama o povo para que o povo observe que o altar estava quebrado e precisava ser reparado, precisava ser consertado o verdadeiro altar, para ser oferecido o verdadeiro sacrifício naquele dia, ao verdadeiro Deus que ouviria e responderia. Elias repara o altar, o povo está olhando, ele pega o novilho, despedaça, põe sobre o altar, faz uma vala em volta do altar e despeja água, muita água, sobre aquele boi, sobre aquela lenha que estava ali. E era tanta água que a água encheu aquela vala que estava em volta do altar. Elias dobra o seu joelho e, com uma oração simples, mas poderosa, ele clama ao Deus vivo, ele clama ao Deus de Israel, ele clama ao Deus Todo-Poderoso. Irmão, e na mesma hora, ao término da sua oração, a resposta do Senhor vem sobre Elias, vem sobre Israel. A Bíblia diz que fogo do céu consumiu o altar, fogo do céu consumiu o sacrifício que estava sobre o altar, e foi tão poderoso que o fogo consumiu e lambeu a água que estava em volta naquela vala. Tudo foi consumido pelo fogo de Deus naquele dia. Aleluias! A terra continua em seco, os homens continuam guerreando, a dor, a pranto, a luto. E há um sacrifício sendo feito, há um povo olhando para o que o profeta está fazendo, há um povo olhando para o verdadeiro altar e olhando para o falso altar. E o altar nada mais é, irmão, do que o meu e o seu coração. Porque onde nós colocamos o nosso coração, aonde nós direcionamos o nosso coração, fala onde está o nosso altar, fala qual é o Deus que nós servimos, qual é o tipo de vida que nós temos. O coração de Acabe estava junto com o coração de Jezabel no altar de Baal. O coração de Israel estava voltado para o altar de Baal, e o altar de Deus estava esquecido. As coisas de Deus estavam esquecidas, a vontade de Deus, a palavra de Deus estava esquecida, o sacrifício de Deus estava esquecido. Irmão, é terrível isso. Para que o povo acordasse, precisou um desafio. E sabe, irmão, muitas vezes eu e você, quando nós estamos muito opacos espiritualmente, ou quando nós estamos muito sossegados, na zona de conforto, Deus permite alguns desafios para nos acordar. Deus permite alguns desafios para a gente abrir o nosso olho, para a gente sair dessa zona de conforto, na espiritualidade, achando que estamos vivendo o Evangelho, mas um Evangelho meia boca, ser crente meia boca. Muitas vezes somos desafiados a nos levantarmos para viver o propósito de Deus. Era o que estava acontecendo através da vida de Elias naquele dia diante de Israel.
Nessa noite Deus está falando comigo e com você, querido, a respeito disso, a respeito do verdadeiro sacrifício, porque Elias ofereceu o verdadeiro sacrifício. O verdadeiro sacrifício, preste atenção, irmão. Como você sabe que o sacrifício é verdadeiro? Primeiro, você faz para o Deus verdadeiro. Segundo, Deus responde com fogo. Se não há resposta de fogo, se não há resposta do Espírito Santo, se não há resposta da unção, da glória de Deus, não é sacrifício de Deus. Tem muita gente fazendo sacrifício que não é para Deus, irmão, é para Baal. Por isso não há resposta. Você já viu tanta gente fazendo sacrifício por aí e não há resposta? Porque não é sacrifício para o verdadeiro Deus. Eu vou te mostrar porque não é para o verdadeiro Deus. Porque não adianta só sacrificar sem ter compromisso, irmão. Tem gente que sacrifica sem ter compromisso. Sacrificar sem ter compromisso não adianta. E era o que eles faziam diante de Baal. E era o que eles faziam diante de Deus. Aliás, diante de Deus nem fazia, porque o altar estava quebrado. Estava rachado o compromisso com Deus. Mas quando Elias clama a Deus, o fogo vem do céu, consome aquele sacrifício, e todo o povo, diz a Bíblia, cai de joelhos, prostrado, e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles reconhecem, irmão, eles reconhecem após o sacrifício, após o fogo descer do céu, eles reconhecem que foi o Eterno que trancou o céu, que foi Deus que fechou as nuvens, que foi Deus que impediu que a água descesse, que foi o Senhor, e foi por causa da idolatria, da desobediência da nação. E preste atenção, o céu não abre tão fácil assim, irmão. O céu não abre tão fácil. Fechou com uma palavra de ordem, mas antes da chuva descer, o que desceu primeiro foi o quê? Foi o fogo, irmão. Foi o fogo. Entenda nessa noite que a chuva e a bênção só vem para a sua vida se o fogo vier primeiro. Se o fogo não descer primeiro, a chuva não desce, porque primeiro tem que ter um conserto, tem que ter uma aliança, primeiro tem que ajustar, tem que acertar, para depois a bênção descer. O fogo desceu naquele dia, o céu foi aberto pelo fogo. Significa que vai descer chuva daqui a pouquinho. Significa que daqui a pouco vai vir uma abundante chuva sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Só que não se engane, irmão, a chuva só desce depois que há um conserto. O que Elias disse para o povo? O que o povo estava fazendo? Quando Elias vai orar e vai fazer o sacrifício, ele disse assim: gente, por que vocês cochiam em dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Por que vocês cochiam em dois pensamentos? Ora vocês são de Deus, ora vocês são de Baal. Ora vocês estão na igreja, ora vocês estão fora da igreja. Trazendo para o nosso contexto, as chuvas vão voltar, mas para que a chuva volte sobre a sua vida, para que a bênção volte sobre a sua vida, você precisa adorar o Deus certo. Você precisa servir o Deus certo e deixar de cochear em dois pensamentos. Irmão, abre a tua Bíblia aí, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Aleluias. Para as chuvas descerem nessa noite, algumas coisas precisam ser ajustadas em nossas vidas. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Elias estava dizendo assim: gente, por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Eu quero pegar aqui a palavra pensamento, é isso que Paulo disse aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a vossa vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Quando você adora, quando você cultua, você é um sacrifício, irmão, e você não faz isso inconscientemente.
Você não faz isso obrigado, você não faz isso por acaso, você sabe que você está aqui. Você sabe por que você veio. Racional, culto racional, eu vim aqui, eu sei porque eu estou aqui. Eu estou prestando um culto a Deus de forma racional, eu entendo o que eu estou fazendo. Aí ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo. O mundo é um sistema, é a ação mundana que tenta contra a nossa vida. Não tome a forma desse mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, olha só, pela renovação da vossa mente, dos vossos pensamentos, do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformação, irmão. Só o Evangelho faz isso na vida do homem. Quando Elias está falando sobre o cochear em dois pensamentos, é isso que o Evangelho está falando. Que eu e você precisamos colocar nossa mente diante de Deus e permitir que a metanoia, que é transformação, metanoia no grego, que é a transformação de mente. E quando nós falamos de transformação, lembramos daquela metamorfose que acontece lá com a largatinha que está ali, asquerosinha, depois ela sobe numa galha de uma árvore e fica ali, aí no casulo, depois sai uma borboleta. De um ser asqueroso, nojento, uma lagarta, sai uma borboleta, uma transformação. É o que ele está falando, a minha mente, a sua mente precisa ser transformada pelo poder do Evangelho. Eu não posso ficar cocheando dois pensamentos, eu tenho que ser um só diante de Deus. Era o que Elias está falando. Gente, vocês precisam entender que Deus é um só, que você precisa servir ao Senhor. Vocês não podem cochear em dois pensamentos. Preste atenção, irmão, a chuva vai descer. Ela vai descer daqui a pouquinho, mas primeiro você precisa mudar a sua mente. Você não pode se conformar com esse mundo. Para a gente experimentar, irmão, algo poderoso, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem vai entender, quem vai compreender, quem vai experimentar a vontade de Deus? Só um homem ou uma mulher que se permite ser transformado pelo Senhor. Amém? Que permite colocar a sua mente diante da fé genuína para uma transformação pelo Espírito Santo. É o que Elias está dizendo, que eles deveriam deixar de cochear em dois pensamentos, ser um sacrifício diante de Deus, da conformação para a transformação, da renovação para o verdadeiro entendimento, para experimentar a vontade de Deus através do Evangelho. Agora, irmão, tem muita gente que se conforma com o mundo, tem muita gente que toma a forma do mundo, tem muita gente que se rende ao mundo. Como vai entender a mente de Deus? Vai entender o propósito de Deus, a vontade de Deus? Se eu preciso de transformação, se eu preciso parar de cochear em dois pensamentos. Peraí, mas aqui é o altar de Baal, eu preciso adorar Baal e Deus. Hoje adoro Baal e amanhã eu adoro a Deus? Não, Baal não é Deus. Mas disseram que é, mas não é. Vamos provar que ele não é? Ele não responde com fogo. Vamos provar que ele não é? Ele não faz nada, ele não responde, não tem nenhuma voz, não tem nada, não acontece nada. Os profetas dele se acabaram, se cortaram, fizeram de tudo, pularam no altar. Baal não fez nada. Mas quando Elias orou e clamou por Deus, o fogo desceu na mesma hora sobre o altar. Aleluias. Elias disse: vamos deixar de cochear em dois pensamentos. Irmão, olha o que Elias fez antes da chuva descer. Lembre-se, passaram 3 anos e 6 meses, estava crítico. Deus disse: Elias, volta lá, vai chover. Mas primeiro vai acontecer uma coisa, tem que ter um sacrifício, tem que restaurar o altar, tem que parar de cochear em dois pensamentos. O sacrifício precisa ser verdadeiro, e para o Deus verdadeiro, vocês precisam orar e clamar para o fogo descer. E tudo isso aconteceu, irmão. Aí eu pergunto para você nessa noite: por que que o fogo desceu? Por que que o fogo desceu? E sobre o que o fogo fala? O fogo de Deus fala sobre as nossas vidas. Porque foi duas coisas que desceu do céu. Depois de 3 anos e 6 meses, primeiro desceu o fogo, depois desceu a água. O fogo, irmão, fala da nossa espiritualidade. O fogo fala da unção. O fogo fala do altar aceso. O fogo fala da glória de Deus.
O fogo fala da resposta de Deus sobre a minha vida e a sua vida, sobre o altar do nosso coração. E Deus respondeu com o seu fogo naquele dia. Em Levítico 6,13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. No templo, no tabernáculo, depois no templo, havia o altar do holocausto. O altar do holocausto era um grande altar que havia fora do templo. E ali eles ofereciam sacrifícios a Deus. E Deus disse, escrito aqui como uma lei para Israel, que o fogo não poderia se apagar. O fogo deveria arder continuamente sobre o altar. Que altar? O altar do sacrifício. O fogo de Deus precisa arder no meu e no seu coração todo dia, irmão. O fogo do Espírito Santo precisa arder em nossa alma todo dia. O nosso papel é manter a chama acesa. Aleluias. Atos 2, do 2 ao 4. E de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios pelo Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O fogo de Deus veio sobre a igreja. As línguas repartidas como que de fogo desceu sobre o povo de Deus. O que Elias está clamando, irmão? Está pedindo a resposta de Deus sobre o sacrifício, a resposta de Deus sobre a entrega, a resposta de Deus sobre o desafio. A chuva vai vir, irmão. A chuva vai vir, irmão, nessa noite sobre a minha e a sua vida, amém? Mas nós não podemos cochear em dois pensamentos. Nós precisamos reparar o altar do Senhor em nosso coração. Olhe para você nessa noite, como está o altar de Deus? Está rachado? Está quebrado? Está com telha de aranha? Ele está em desuso? Não tem fogo nele? Como que a gente quer que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida? Como que a gente quer que o Senhor nos responda a oração? Como que nós queremos que a porta se abra, se o altar não está reparado, se não há fogo queimando, se não há unção de Deus, se estamos cocheando em dois pensamentos, em duas atitudes, não sabemos o que queremos, não sacrificamos ao verdadeiro Deus, não oramos e nem clamamos e queremos resposta. O fogo fala da nossa espiritualidade. Ele pode estar aceso ou pode estar apagado. Irmão, se tiver apagado, o que vai ter no seu altar é cinza. E cinza não serve para nada, a não ser para ser jogada fora. Olhe para dentro do seu altar nessa noite. Veja como ele está. O propósito do Senhor nessa noite é enviar a chuva, irmão. E a abundante chuva sobre a nossa casa. Você ouviu o que Elias disse quando ele chegou diante de Acabe? 1 Reis 18:41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Espera aí, irmão, espera aí. O céu está fechado, não tem nuvem. 3 anos e 6 meses se passaram. O fogo desceu, consumiu o holocausto. Mas o profeta doido, louco, está dizendo assim: eu estou ouvindo ruído de chuva. Eu estou ouvindo ruído de chuva. Sabe quando a chuva se aproxima, que você escuta os trovões ao longe? Você fala: está vindo chuva aí. Está vindo água, muita água aí. Mas não tinha nada no céu, irmão. O céu estava limpo, azul, não tinha nada. Mas um homem espiritual, uma mulher espiritual, ouve o barulho da chuva vindo. Mesmo sem a chuva estar lá no céu ainda, ele já está ouvindo o ruído das águas. Aleluias! Elias estava ouvindo o ruído da abundante chuva. Mas você olha para o céu, não tem nada. Não tem nada. Um homem, uma mulher espiritual ouve aquilo que Deus está por fazer, aquilo que Deus está para trazer, aquilo que Deus está fazendo a seu respeito. Elias vai e diz a Acabe: há ruído de uma abundante chuva, rei. Há ruído de uma abundante chuva. Quem está ouvindo? O rei está ouvindo? Não. A nação de Israel está ouvindo?
Não, os profetas de Baal estão ouvindo, Jezabel está ouvindo. Não, quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Elias. Elias está ouvindo o ruído, irmão, da chuva. Será que eu e você nessa noite estamos abertos, atentos espiritualmente dizendo, ouvindo o ruído da grande chuva de bênção que vai vir sobre a nossa casa? Aleluias, glória a Deus. Tem alguém aí ouvindo o ruído da bênção? Tem alguém aí ouvindo? Elias, irmão, ele sobe ao monte e ele coloca a sua cabeça no meio dos dois joelhos, e ele começou a orar, e ele disse assim para o seu moço: vai lá para o lado da banda do mar e vê. O moço vai, contempla o céu azul, não tem nada. Elias continua orando, porque um homem de Deus e uma mulher de Deus que confia no Senhor, mesmo que as circunstâncias dizem não, ele continua confiando, ele continua orando, continua buscando, ele não para diante das dúvidas e adversidades. O moço volta e diz: Senhor, não tem nada lá. Elias diz: vai 7 vezes. Então o moço vai e volta. Quando ele vai na 7ª vez, ele volta e ele diz para Elias: olha, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ela está subindo do mar, Elias. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ela está subindo do mar. Preste atenção nessa noite, querido. Elias estava orando, orou uma vez e nada. Lembre-se que o céu foi fechado. E por que o céu não se abre para muitos? Como eu disse, irmão, coxinha em 2 pensamentos. O altar de Deus está quebrado, o compromisso com Deus está rachado. Não tem oração, não tem sacrifício, não tem busca, não tem interesse pelas coisas de Deus. Não tem fogo, irmão, não tem resposta. Deixa eu falar novamente: se não tem fogo, irmão, não tem água. Porque o mesmo Deus que envia o fogo é o Deus que envia a água. Mas a água só vem por causa do sacrifício, amém? A água só vem porque existe um altar queimando no fogo do Senhor. Agora Elias recebe e começa a falar com Deus, e começa a buscar, e a Bíblia diz que a nuvem é do tamanho da mão de um homem. E por que a nuvem é do tamanho de um homem? Eu perguntei para Deus. O Senhor falou para mim: porque tudo começa com a minha e a sua atitude, com a atitude do homem, com a atitude da mulher. Tudo começa com a nossa atitude, a nossa mão, irmão. Tudo começa com a nossa ação, com o nosso despertar. Deus vai fazer, mas eu preciso me colocar na posição. Tudo começa com a nossa mão, com a nossa atitude. Por que é do tamanho da mão de um homem? Porque Deus vai nos usar para fazer, Deus vai nos usar para acontecer. Deus quer usar você para que a água desça, para que a prosperidade aconteça. Ele está contando comigo e com você. Mas sabe o que acontece, irmão? A gente ora uma vez, não dá certo, a gente desiste. A gente ora 2 vezes, não dá certo, a gente para. Mas Elias não, ele orou uma, orou até 7 vezes. Por fim ele viu a nuvem. E a grande e a pequena nuvem se tornou em uma grande nuvem de abundante chuva sobre Israel naquele dia. Ele não desistiu da promessa de Deus. Deus disse: vai vir muita chuva, mas você olha para cima, você não vê nuvem. Depois de 3 anos e 6 meses, irmão, de secura, quem vai acreditar mais que vai acontecer algum milagre? Depois de tanto sofrimento, tanta dor, deixa eu dar um exemplo para você. Depois da enfermidade ter calejado a pessoa tanto, tanta dúvida, tanto sofrimento, como que vai acreditar que Deus pode curar? Depois de tanto tempo desempregado, com tanta dificuldade, como que vai acreditar que Deus vai abrir a porta? Mas se há sacrifício, irmão, se o altar está reparado, se tem fogo de Deus, a chuva vai vir, a chuva vai ser derramada nessa noite, amém? Por isso nós olhamos para o nosso coração nessa noite e persistimos na oração, não desistimos. Oramos uma vez, não vimos a nuvem, vamos continuar. Oramos 2, não vimos a nuvem, vamos continuar. Até que nós vamos ver lá no finalzinho, pequenininho, uma pequena nuvem que vai se tornar uma grande bênção sobre a nossa casa, amém? O Senhor nessa noite quer derramar uma chuva abundante sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. A pergunta nessa noite
Será que nós estamos ouvindo esse ruído? Irmão, deixa eu falar para você, mais ou menos uns 4 meses atrás, às 4 da manhã, eu fui acordado com um estalo dentro do meu quarto. Eu contei isso aqui um dia. Sabe quando o tempo se forma para chuva? E por enquanto não tem nenhum barulho de trovão, mas dá aquele estalo do nada, aquele estalo de trovão do nada, quando as nuvens se chocam. Era 4 horas da manhã, eu estava dormindo. De repente eu escutei audível aquele estalo daquele trovão dentro do quarto. Eu dei um pulo da cama, a pastora não viu, irmão. Foi só eu que ouvi. Eu dei um pulo na cama. Falei, meu Deus, vai chover. Fiquei preocupado. E eu vi que estava tudo quieto, um silêncio. Abri a janela do quarto para olhar, irmão, tudo quietinho, não tinha nada, céu estrelado. Já estamos ouvindo o ruído de uma grande chuva que está chegando. Amém? Que você possa ter o seu ouvido aberto, irmão, para entender que a grande bênção de Deus está chegando. Aleluias. Precisamos ser espirituais suficientes para entender esses ruídos. Se não houver, ao invés de entender que é bênção, vamos entender que é confronto. Não, é bênção. Só que eu preciso entender que o meu altar, o altar de Deus, precisa estar queimando. Precisamos estar queimando no Senhor, irmão. E nessa noite eu quero que você reflita sobre isso. Como está o seu altar? Como está o seu pensamento? Como está a sua atitude em Deus? Como está a sua vida em Deus? O povo foi confrontado pelo profeta. E o povo foi confrontado e aceitou o confronto, irmão. Porque Deus enviou o fogo. Quando Deus enviou o fogo e consumiu o sacrifício, o que eles fizeram? Caíram de joelhos e disseram, só o Senhor é Deus. Que eu e você nessa noite possamos dizer que só o Senhor é Deus. É Ele que responde com fogo, que manda chuva sobre a nossa casa nessa noite. Amém? Feche os teus olhos, fale com o Senhor no seu lugar. De alguma forma eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite, ó Pai, tão propícia, poderosa na tua presença, Senhor. Te louvamos na beleza da tua santidade. Colocamos a nossa vida diante do Senhor, ó Pai, e esse altar poderoso, esse altar, ó Pai, que deve queimar todos os dias, Senhor, em nome de Jesus, que este fogo, Pai, seja reacendido, Senhor, de forma sobrenatural. Aleluias. Não queremos cochear em dois pensamentos, essa não é a nossa atitude. Não queremos, ó Pai, nos afastar do Senhor após outros deuses, não. Mas queremos cada dia ser esse sacrifício vivo diante da tua presença, Pai, neste altar de verdade, com o nosso pensamento focado no Senhor e a nossa vida derramada aos teus pés. Nessa noite envia a tua chuva, Senhor, a chuva de bênção sobre a nossa casa, a chuva de bênção sobre a nossa família, a chuva de bênção sobre o nosso ministério, a chuva de bênção sobre o nosso celeiro, sobre a nossa vida espiritual. Derrama a tua chuva nessa noite abundante, Pai, pois nós estamos diante da tua presença santa e poderosa. É assim que nós oramos e cremos, Pai, em nome do Senhor Jesus.